Olá, tripulantes! Bem-vindos ao nosso 18º episódio do Rocket Talk de hoje. E novamente na bancada, Carolina Silgueiro, nossa maga das vendas. Olá, pessoal, E tudo bem? nosso high level, Fala, Leonardo galera. Gil. E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente. Tudo certo, graças a Deus. Show. E o episódio de hoje a gente vai trazer um tema polêmico, né? Um tema polêmico. A gente gosta de... Se não é polêmico, não faz Não parte tem do nosso... Não graça. tem graça, né? É. Que é o Power BI não resolve problemas. Ué, por que assim? O Power BI não resolve problemas. Quando a gente fala da parte do Power BI, a gente fala na gestão de dados, né? E quem atua na gestão de dados ali é o gestor. Então, o gestor... Tem uma frase até que a gente colocou recentemente, que deu bastante engajamento, que é: o gestor resolve problemas, não tarefas. Forte isso também. Forte. O Douglas, ele é bom em bater nas pessoas. Tem que falar, eu revelo a verdade. Bate com Agora, classe. É. a gente revela a verdade, faça dela o que você quiser, né? Mas é isso. Então vamos começar sobre essa questão. Vou começar aí com a Carol, o que você entende sobre essa parte, qual que é a sua explicação sobre essa parte do Power BI não resolver problemas, né? Por que o Power BI, para você, Carol, não resolve problemas hoje? Na realidade, eu entendo assim, que ele é um facilitador. Então, ele vai mostrar para você, ali vai escancarar, né, ou o seu resultado bom ou o seu resultado ruim. O que você deve ou não melhorar. Mas as estratégias, né, o que você vai fazer com aquela informação é de responsabilidade própria do gestor. Né? Então, você vai olhar, ok, o Power BI me demonstrou isso, mas o que eu vou fazer com essa informação? Exatamente. Qual estratégia eu vou tomar? Então, você, além de... você tem que ter, na realidade, a capacidade Exatamente. de analisar os seus principais indicadores. O Power BI, ele facilita, ele mostra para você, ele otimiza o seu tempo, trazendo visões mais claras para que você tome decisões mais assertivas. Mas daí, o que você vai fazer com a informação, ela é responsabilidade sua. É verdade. Antes da gente desenvolver um projeto, a gente pergunta isso pro cliente. Qual que é a sua dor? O que você está demorando para analisar hoje? Quanto tempo que você leva para construir um indicador X? Realmente, se o cliente falando aquilo, né, a gente vai tratar sobre esse indicador. Agora, aí vai dar capacidade analítica aí do empresário realmente parar e olhar. Para você, Leonardo. Cara, pra mim é muito o que a Carol falou, que ele escancara o problema, ele mostra o problema, o Power BI ele é um auditor da sua empresa, de certa forma, né? E uma coisa que eu vejo muito, ele não vai resolver, o problema vai escancarar, beleza, temos esse ponto. E o gestor tem que entender que o Power BI, ele mostra o que ele é uma página da empresa dele. Exatamente. Então é o que está no sistema, é o que está no banco de dados dele. E às vezes não é o problema do Power BI que está mostrando errado. É o problema do input que está sendo errado, da forma que está sendo feito errado, do processo. O Power BI, então, ele não mostra os problemas, mas ele escancara diversas formas do nosso problema. Desde o número que está errado lá, que foi colocado errado, a pessoa imputou a informação errada, desde o processo que está errado, que a pessoa está fazendo errado. Então, assim, nosso primeiro projeto foi assim. A gente começou, validou os dados, falou, o cara olhou para nós e falou, tá errado essa informação. Tá, vamos lá no banco. O banco estava exatamente, a informação estava exatamente igual ao banco de dados. O problema estava no quê? No colaborador que estava imputando errado. Mas o problema do colaborador imputando errado era quem? O gestor, que não explicou como imputava. No processo de qualificação daquele funcionário, não foi explicado para ele da forma exata de como ele deveria fazer. E aí, no final, estava mostrando um erro grotesco da empresa. Uma sequência de erros, né? Então assim, o Power BI, ele joga na sua cara e dá um tapa na sua cara quando ele mostra, ele evidencia o problema. Mas como que ele pode, por exemplo, dá alguns exemplos pra gente, como que ele pode evidenciar? Eu sei que existe, por exemplo, a questão, se um número tá negativo, mostrar que ele tá em vermelho, que tipo, na Ele parte pode mais trazer visual, isso. por exemplo, porque Cara, a gente é muito visual, né? Eu O Power brinco BI, aqui, ele eu falo, traz- você pode trazer uma tabela, desde que ela tenha um semáforo. Sim. Porque eu preciso olhar pra ele e falar assim, pô, essa linha tá errada, essa linha tá boa, essa linha tá tá ruim, essa linha tá ok. Então, por exemplo, DRE, você vai olhar para uma análise vertical, uma análise horizontal. Sim. Vai escancarar se eu tô além do meu centro, além do meu orçamento, se aquele centro de custo está dentro ou está fora. Então, no DRE, eu vou ter aquela noção no semáforo, né? Visualmente, se eu tô ok, se eu não tô ok naquele mês. Então, por exemplo,
minha receita tá tranquila, eu tô batendo minha meta, porém, a minha despesa aumentou muito. Então, ó, problema. Então, a gente tem que analisar isso aí. Então, o Power BI, ele ajuda a mostrar isso. Mas o gestor, ele tem que entender que aquele número é real, tá validado, tá ok, e ele tem que pegar aquilo e mudar. Mudar, não ligar pra nós e falar, cara, tá errado isso aí. A gente não vai manipular nada aqui dentro pra mudar a tua informação. Exatamente. Tem que mudar o teu processo lá atrás. É um reflexo do que está sendo imputado no sistema, na realidade, né? Ele conta a história da sua empresa. O Douglas falou da dor, né? Falou assim, Sim. quando a gente vai no processo de venda, a gente fala muito da dor. Sim. Qual que é a sua dor? Beleza. O gestor, quando contrata a Rocket, por exemplo, ele vem pela dor. Só que ele fica pelo sonho. Exatamente. Só que ele não corrige a dor. Então, quando a gente fica aqui dentro, ele fica olhando aquilo lá, ele não vai atuar na dor primeiro. Quando a gente faz o briefing, isso é muito interessante, ele vai no sonho, ele não esqueceu a dor. Viaja. É um lado muito emocional. Ele tem esqueceu a dor. Razão e emoção, né? Então, primeiro, muitos vêm pela dor, ficam na dor e resolvem a dor, depois fazem a evolução. Temos uma empresa aqui que tem 3 anos com a gente e está sempre evoluindo, e isso é fantástico. O problema é quando ele vem pela dor, começa com um sonho, e a gente fala da dor, fala, cara, vamos resolver isso. Não, vamos isso aqui que é o que eu preciso. Só que no final, a hora que a gente vai entregar, a dor continua lá. Exatamente. E ele resolveu, o sonho dele não vai ser o suficiente, entendeu? Para resolver o problema. Exatamente. Esse é um BOzão. Tem a parte de processo, ou o gestor está sendo muito operacional também, né? Não para um tempo ali, por exemplo, eu paro um tempo do meu dia para fazer a análise ali do Power BI na parte do marketing. Então, reserve um tempo. Nem que seu dia é muito corrido, 10, 15, 20 minutos para ter algo mais analítico. É uma cultura de costume, né? Eu faço, por exemplo, vou pegar eu com a gestão financeira. A gente tem uma equipe financeira por trás. Então, toda semana eu abro para ver o BI do financeiro como tá. E às vezes eu vejo que está cadastrado no centro de custo errado. Alguma despesa, alguma coisa assim. Eu vou, mando para eles, falo, arruma aqui, por favor. Arruma, tá tudo certo. Eles têm acesso ao dado financeiro, tudo. Então, assim, ao BI, né? Então, eles olham para aquilo e falam, tá ok. Mesma coisa que a gente no comercial, no marketing. Sim. Olha para aquilo e fala, tá cadastrando, não tá? Tá vindo da onde? Então, toda segunda-feira a gente faz isso. Sim. O gestor deveria fazer a mesma coisa. Só que ele olha para aquilo, ele olha pro problema que o Power BI ele escancara e ele não dá a solução. Sim. Ele não consegue entender que tá no input errado, o processo tá errado, a informação tá errada. Então ele vem em nós, por exemplo, e fala, não é isso que eu quero ver. Só que o problema tá lá dentro, não no Power BI. O Power BI só é um demonstrativo. Aí chega no final do mês, vai analisar, vê que tá errado, aí fica aquela loucura de saber onde tá o problema, que dia que foi, onde tá. A gente pega bastante BO de estabilização, né? A estabilização do dado nada mais é pegar a base e o Power BI ser exatamente aquilo que tá na base. Só que, vamos pegar exemplo, nós temos um exemplo aqui clássico, que às vezes o sistema cruza a informação errada. E não é nós o problema. Não é a base. A base está vindo do sistema ok, as APIs estão se conversando, está tudo dando certinho, o processo interno está perfeito. Só que às vezes o problema está num cruzamento, numa conta errada dentro do sistema, que o relatório que você está analisando há vários meses está errado. Exatamente. Então a gente teve um problema aqui, por exemplo, que estava acumulando 150 mil por mês num faturamento. E estava vindo a mais. Que o cara, ele tinha esse faturamento a mais. Olha, é um problema bom, né, de certa forma. Só que o sistema mostrava menos. Ele falou, cara, da onde vem esse dinheiro? Tá errado. Eu não faturei isso. Mas eu aí vai faturei da mais. capacidade analítica do gestor. Só que o sistema tava errado. Ele falou isso pra gente. Falou, cara... Daí ele veio, trouxe o problema. A gente falou, então vamos lá conversar com o sistema. Aí o Gui pegou esse problema pra si. Foi lá, conversou com o sistema e viu que o sistema tava errado. Era uma conta que eles faziam errado. Então, assim, o Power BI, se tem um banco de dados e tá aderente com o banco de dados, ele só vai mostrar o erro, cara. E aí a gente tem que ir atrás para corrigir. Isso vai depender, às vezes, do gestor, vai depender do sistema. Vários stakeholders que são envolvidos, a gente precisa correr atrás para que agilize o negócio. Esses casos acontecem muito no comercial também, né, Carol? Sim. Essa demanda do gestor ter, às vezes, demandar de outro setor para solicitar, não sabe se está certo, né? E
Na Vê a realidade informação fica errada. dependente das informações, né? Eu sei que não é o tema dessa nossa conversa, mas Não, uma pode coisa falar, que o fica à Léo vontade. falou aí e que vale ressaltar porque é um diferencial do nosso trabalho é exatamente essa validação, né, Léo? Sim, E essa estabilização. Ou seja, a nossa intenção não é só entregar os dashboards pronto com os indicadores, mas também ajudar a ter a clareza de o que está sendo apresentado ali, está Sim, certo? Está exatamente. válida essa informação? Para que realmente você, gestor, tome a decisão e tenha a responsabilidade de utilizar aquela informação da melhor maneira aí para a sua regra de negócios. Geralmente um projeto é conturbado, tá, gente? Às vezes o cliente no meio do projeto ele odeia a gente. É Depois normal. ele ama. Mas no final sempre vocês vão gostar. Então a ideia é que a gente vai cutucar a ferida. Quando O Power BI ele cutuca a ferida da empresa, ele cutuca o problema, ele é um vespeiro. E na E vai realidade, sabe o que eu percebo? Muitos empresários chegam até nós e entendem o Power BI como um status. A minha empresa tem o Power BI. Mas de nada adianta se você não utilizar. Porque eu quero 14 dashboards. Tá lá Você vai estampado. usar 3, entendeu? Então, assim, o Power BI, ele é uma ferramenta de gestão. O próprio nome já diz. Então, faça a gestão usando o Power BI. Um assunto mais polêmico. Eu quero os dados aqui em tempo real a cada minuto. Não olha. Todo mundo toma decisão em tempo real? Não. O único tempo real que você tem que ter é se você é uma indústria e a máquina para. Exato. Ou a gente tem meio financeiro aqui dentro também, que está monitorando, tem algum pico de operação que precisa ser observado. Mas geralmente, cara, ou o gestor está preso no relacionamento, né, no lobby do negócio, ou ele está preso no operacional, né? Às vezes resolvendo algum pepino importante. Vai ver ou no começo do dia ou no final do dia. Então a informação, na 95% dos nossos clientes, 98% dos nossos clientes, D+1 é o suficiente. Perfeito. Vai de cada um, né? Eu costumo analisar sempre pela manhã. Eu vejo todo dia, Eu vejo todo sempre dia. pela manhã. Ou na hora do almoço, ou começo da manhã também, porque daí eu consigo ter ação pro dia. Pro dia, sim, com certeza. Exatamente. Legal. Então, essa conscientização que a gente traz é de... Se você ficar olhando o BI o dia inteiro... Teve até uma pergunta recente. Pô, massa! Teve até uma pergunta recente que o pessoal falou, mas o Power BI traz insights ali. O Power BI tem uma parte que tem traz... as IAs, né? Uma IA narrativa inteligente, mas assim, entendendo o negócio. Sim. A IA ainda não vai entender exatamente. Às vezes é o mesmo segmento, mas cada empresa tem a sua particularidade. Mas é uma coisa que a gente está avançando. Por exemplo, insights, olhar para o futuro, isso é ciência de dados. Não é mais BI. BI você olha para o passado, você olha para aquilo que está acontecendo e entende aquilo que foi feito. Aí nós estamos indo hoje para uma parte de ciência de dados e logo mais a gente vai mostrar para todo mundo isso aí, com produtos e tudo mais. Mas a gente já traz insights, por exemplo, tem algumas empresas aqui dentro que tem a narrativa inteligente. Então você traz ali, você consegue entender, de acordo com aqueles dados que você cruzou naquele dash, o que impacta no faturamento, na despesa e tudo mais. Então isso, quem quer ver isso, só chamar a Carol e pedir uma reunião. Vou deixar um vídeo também aqui no card que a gente mostrou, tem um vídeo com o Guilherme, a gente mostrou ali os insights em tempo real e mostra ali através dos dados que essa inteligência artificial traz ali, vai trazer insight, não falar o que você deve tomar de decisão. Senão fica fácil também, aí, né? Mas mudando de saco pra mala, a Microsoft comprou a OpenAI. Então assim, em algum momento... Vai trazer? Vai trazer? Talvez... Mas assertivo? Não sei. Tem que ser. Mas aí só vai funcionar. Isso a gente viu porque a gente foi selecionado para poder comercializar isso aí. Só vai funcionar muito bem se o banco de dados e a modelagem estiver bem feita. Sim. Então, hoje, a maioria de BI que a gente pega, inclusive BI de outras empresas que a gente reconstrói, modelagem tem que ser muito bem feita. E todas são muito mal feitas. Então, modelagem. E aí todo mundo. É muito fácil falar que é engenheiro de dados, arquiteto de dados. Só que não sabe fazer modelagem. Então, assim, para tudo isso funcionar, tem que ter uma modelagem muito bem feita. Tem até aprendizado ainda. Que é a boa prática, né, Léo? Que você sempre fala. O Power BI ele vai escancarar seu dado. Desde a construção. Fazer tudo, né? O Power BI vai escancarar seu dado? Vai. Só que ele só vai trazer insight com você se tudo isso for bem feito. E o processo interno da tua empresa estiver correndo bem.
Ah, cara, mas eu preciso ter um processo adequado já para rodar o Power BI? Não precisa. Mas eu tenho que entrar num projeto de Power BI sabendo que eu vou ter que alterar em algum momento algumas coisas. Eu tenho que ter essa noção que tudo isso é construído a 4 mãos. Inclusive, Exatamente. não só na sua participação na escolha de dashboard, de layout ou de indicadores, mas está disposto a mudar também a tua empresa e a cultura. Exatamente. Essa parte do processo é legal. Tem diversos casos que o cliente implementou processos pós-implementação do Power BI, né? A estrutura de dados já mantinha, o cliente já tinha um sistema de RP ali, possuía uma conexão. Tinha essa cultura de armazenamento e centralização dessas informações. A gente Agora, processo, aí vai dar... A gente da tem uma cultura galera mesmo que até de- dessa garrafinha, ó. Os meninos. E eles ajudam muito a gente nisso. A gente teve 3 ou 4 clientes que eles eram os consultores de melhoria. Sim. Eles têm toda a técnica em Lean e tudo mais. E, cara, eles entendem sobre o processo do negócio. Aliado ao gestor, ao head das empresas, pô, a gente fez uns BIs maravilhosos, assim, com vários insights. Então, assim, se você tem um consultor dentro da empresa, não envolva ele no final do projeto. Envolva ele no começo. Exatamente. Com você. Sim. Não deixe ele tocar o projeto, porque ele vai tocar da forma que ele gostaria de ver. Em algum momento ele vai deixar a tua empresa. Sim. E aí quem vai analisar é você. E você gosta de ver de outra forma. Então, Léo, eu tenho uma consultoria aqui dentro e tudo mais. Pô, então beleza, traz ele pra dentro do projeto? Traz, mas com você do lado. Nunca sozinho. Perfeito. E sempre o decisor olhando para um projeto de BI. Porque a hora que ele vai ver o final, tem que estar aderente para a decisão dele. Atender a expectativa dele. Exato. Exatamente. Então, assim, o BI, ele não resolve problema? Não resolve problema. Mas ele ajuda é igual o dinheiro. Não traz felicidade, mas ajuda a gente Ajuda a criar a experiência É. que traz felicidade. O BI é a mesma coisa. Ele não resolve problema, mas ele escancara e faz a gente resolver de uma forma muito mais rápida. E depende do gestor parar ali, ter o lado mais analítico e tomar decisão. Isso. Tô empolgado Fechou. hoje. Hoje tá. Desculpa. Fechou. Não, Eu empolguei, falei muito. é bom que a Ah, gente tem- aprende também, né? Exatamente. Beleza? Beleza, Carol, quer pessoal. encerrar falando alguma coisa? Não, é uma coisa que o Léo falou sobre a cultura, né, da gestão da informação. Então, é muito importante, antes da implantação até de um projeto de BI, você desenvolver essa cultura junto aos seus colaboradores, da análise das informações em si, para que realmente você tenha eficiência naquilo que foi desenvolvido. Então, tem um cliente, porque eu lembrei desse cliente, essa semana eu atendi, era uma indústria, eles estavam fazendo uma migração de ERP, e ele falou, Carol, eu preciso, é uma ferramenta, mas eu estou implantando na minha empresa a cultura, né? Legal. Tanto do input da informação de maneira correta, da conscientização da importância de se ter o controle desses indicadores e de fazer essa gestão. Exatamente. Então, no momento que eu estiver realmente preparado, eu vou retomar, porque é uma coisa que eu preciso. Foram essas as palavras que ele usou. E já teve empresa assim, e quando Sim. vem assim, o projeto fica muito mais fácil, desenrolado. Mais qualificado também. E a gente consegue entregar mais rápido. Exatamente. 4 mãos, né, Carol? É, isso mesmo. Isso tudo isso é construído com 4 mãos, tem que fazer. Exatamente. Às vezes até 6. O máximo Quanto que mais puder, mão, melhor. né? Então, beleza. Esse foi o nosso tema do 18º episódio. E o Power BI não resolve problemas, ele revela a verdade. Boa. E depende de você ali, tá a bunda na cadeira, analisar e tomar a decisão. Não precisa nem assertiva. sentar, pode ser na praia, Pode mas ser na praia, qualquer olha lugar. no celular aqui e vai dar certo. Qualquer lugar, isso aí. né? Power BI pode ser aberto em qualquer lugar. Até no relógio, né? O pessoal usa muito. Eu uso no relógio. Você tomar você decisão. é high-tech, né? Tecnologia. Chegou, tem que usar. Isso. Né? Então, beleza. Leonardo, Certo. Carol, obrigado pela. Valeu, gente. Eu Valeu, que Carol. agradeço. Valeu, Douglinha. Valeu, pessoal. Nos vemos no nosso 19º episódio que vem, na semana que vem. Grande abraço e Falou. até a Até próxima. mais. Tchau.